Olá, aluno, seja bem-vindo à sua primeira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune e Hematológico. Eu sou a professora Flávia Soares Lassi e o tema da nossa aula de hoje é sobre a histologia do tecido linfóide. Nós sabemos que o sistema imune é o órgão de proteção do nosso corpo. Então, ele é o sistema que é formado por células e por órgãos que vai proteger o nosso organismo contra possíveis agentes invasores. Então, quando nós temos lá a invasão de agentes como micro-organismos, como vírus, ou a produção das substâncias tóxicas desses organismos, nós temos ali a atuação do nosso sistema imune. Então, através da produção de células e também desses órgãos linfáticos, nós temos ali a função e a atuação desse sistema imune. Esse sistema imune, que é formado ali pelos órgãos linfáticos primários, que é a medula óssea e o timo. A medula óssea é o órgão do nosso corpo responsável pela produção das células, como as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. E o timo é o local onde ocorre a maturação dos linfócitos T. Por quê? Porque na medula óssea são produzidos os linfócitos T, só que são formados as células pré-T. E essas células pré-T, elas vão sofrer todo o processo de maturação e de diferenciação no timo. E na medula óssea também são produzidos os linfócitos B, que se maturam na própria medula óssea. Então, nós temos ali como órgãos linfáticos primários a medula óssea e o timo. Após a formação dessas células, elas são liberadas para a nossa corrente sanguínea, para a nossa circulação, para que elas possam ser efetoras, para que elas possam ter ali a sua ação. E elas vão circular pelos órgãos linfáticos secundários, que são o linfonodo, o baço e os nódulos linfáticos. Por quê? Porque aí elas completam o seu processo de maturação e diferenciação, elas se tornam ativas e aí então elas vão ali ter todo o seu papel na resposta imune, protegendo o nosso organismo contra possíveis infecções que possam ali se instalar. Vamos aos objetivos da nossa aula prática de hoje. Então, na nossa aula prática de hoje, o objetivo é identificar e reconhecer as características histológicas dos tecidos linfóides. Na nossa aula prática de hoje, nós estudaremos a histologia do timo, do linfonodo e do baço. Você verá ali as características de cada um desses órgãos e que ocorre em cada um desses órgãos, qual que é a função. E também vamos compreender quais são as funções e a participação dos tecidos linfóides nos mecanismos de defesa corporal. Então, basicamente, na nossa aula prática de hoje, nós temos que entender qual é a diferença desses órgãos, quais são as diferenças histológicas, as diferenças estruturais e compreender qual que é a função de cada um desses órgãos. Essa aula prática ela está dividida em 3 procedimentos, 3 momentos diferentes, onde em cada um dos momentos nós estudaremos cada uma dessas lâminas. Então, vamos ao procedimento, vamos ao nosso primeiro procedimento. Então, no procedimento, nós temos aqui a histologia dos tecidos linfóides e a primeira lâmina que nós vamos observar é a lâmina de timo. A lâmina de timo, ela será projetada na tela e o professor vai explicar quais são ali as características e as particularidades de cada tecido, dos tecidos ali que formam o timo. E aí, então, em seguida, você, com o auxílio do microscópio óptico, vai realizar a visualização e a exploração da lâmina. E aí, após observar essa imagem, você vai esquematizar no seu caderno e vai identificar quais são as estruturas, quais foram ali as estruturas que você identificou nessa imagem no microscópio. No procedimento 2, nós temos a lâmina de linfonodo. Essa lâmina de linfonodo, ela também será projetada na tela e aí o professor vai explicar quais são os componentes desse órgão. E aí, então, cada um vai ali observar, com o auxílio do microscópio óptico, essa lâmina, vai explorar a lâmina e aí, após observar a imagem, você vai esquematizar no seu caderno e vai identificar quais foram as estruturas observadas. O que diferencia o timo do linfonodo? E aí você vai esquematizar, através de um desenho, todas as estruturas que você observou.
E o procedimento 3 é a lâmina de baço. A lâmina de baço, ela também será projetada na tela e também com auxílio do microscópio óptico, você vai realizar a visualização e a exploração dessa lâmina. Após observar, você vai esquematizar no seu caderno, identificando ali quais foram as estruturas observadas através de um desenho e vai observar ali quais são as características desse órgão que é o baço. Então, nessa aula prática de hoje, nós temos ali o estudo histológico desses órgãos linfáticos. Para o estudo histológico, nós precisamos do auxílio do microscópio. O microscópio, ele permite ali a visualização dessas estruturas, desses órgãos linfáticos. E você verá que cada órgão, ele tem uma particularidade diferente. Tá? Embora eles sejam órgãos do nosso sistema imune, embora eles sejam órgãos ali que fazem parte ali da defesa do nosso corpo, eles têm estruturas que são particulares de cada órgão. Vamos ao microscópio para que a gente possa ali observar quais são as estruturas desse tecido. A gente vai começar pela lâmina de timo. Então, como é que faz para focar no microscópio? Então, veja aqui que nós temos o microscópio. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai focar no microscópio é observar se a platina ela está toda baixada. Então, se a platina está toda lá embaixo, tá? Por quê? Porque é através aqui do macrômetro que você vai conseguir observar a altura do objeto. Então, quando você sobe aqui, apertando esse botão, o macrômetro, que é o maior, você vai conseguir identificar a sua estrutura. Você só consegue isso quando? Quando a sua mesa está totalmente baixada. Então, a platina ela tem que estar toda lá no final para que você possa ter a altura correta ali do seu objeto, tá? Observe aqui as objetivas. Então, lembre sempre que a primeira objetiva que tem que estar focada é a objetiva de menor aumento, a objetiva vermelha, o aumento de 4, e aí você vai posicionar a sua lâmina. Então, você usa aqui a pinça, abre a pinça, posiciona a lâmina, e aí você vai realizar ali a focalização, tá? Vai observar a sua imagem. Então, nós vamos ligar o microscópio e verifique ali sempre se a intensidade de luz é a menor intensidade, tá? Aí, depois que você ligou o microscópio, aí você vai aumentar a intensidade de luz e vai centralizar o seu objeto. Então, coloque ali no centro da imagem o seu objeto para que você possa aí observar quais são as características desse tecido. E com o auxílio do macrômetro, você vai subir ali a platina, então vai elevando a platina até que você consiga observar o seu objeto. E nesse momento, o objeto ele tem que estar nítido, tá? Então, nesse momento, você não pode mexer no micrômetro. Nesse momento, você mexe apenas no macrômetro, que é o botão maior, tá certo? E aí, a partir daí, quando você vê o seu objeto, que ele está nítido, e você consegue ele focalizar as estruturas que você precisa, aí sim você vai mudar a objetiva. Então, veja que nessa objetiva vermelha, nessa objetiva de menor aumento, você vai apenas mexer no macrômetro, tá? Nunca no micrômetro. Com o auxílio do macrômetro, você vai subindo toda a mesa e aí você deixa posicionada no menor aumento. Focalizou? O objeto está nítido? Agora você passa para a objetiva amarela, que é o aumento de 10. E aí agora você vai mexer aqui no micrômetro. No micrômetro para quê? Para que você consiga ali observar essa imagem, e essa imagem ela tem que estar nítida. Por quê? Porque a partir do momento que você aumenta o seu objeto, você ali utilizou uma objetiva com um aumento maior, esse objeto ele vai ficar desfocado, ele vai perder a sua nitidez. E aí, então, depois que você mexeu no micrômetro, esse objeto ele volta a ficar nítido novamente. Então, lembre sempre, quando estiver na objetiva de menor aumento, na vermelha, o aumento de 4 vezes, você vai mexer apenas no macrômetro,
Esse objeto ele tem que estar nítido agora nesse início, que é a altura correta do seu objeto, então a altura está correta ali com os seus olhos, e após você vai trocar a objetiva, uma objetiva de maior aumento, e aí então você vai mexer no micrômetro, que é o botão menor. E esse micrômetro ele vai dar a nitidez do seu objeto, tá? Então vamos ali ao quadro para o procedimento número 1. Esse procedimento número 1 é observar a lâmina de timo, tá? Você vai observar o corte de timo no microscópio e quais são as objetivas que você vai utilizar. Você vai utilizar as objetivas de 4 vezes, de 10 vezes e de 40 vezes, tá? Então, você vai utilizar a objetiva menor para focalizar esse objeto e depois que esse objeto foi focalizado, depois que você utilizou a objetiva de 4, você vai então passar para a objetiva de 10 e também para a objetiva de 40. E aí você vai identificar quais são as estruturas que precisam ser identificadas neste momento no timo. É a cápsula de tecido conjuntivo e também as trabéculas e a região lobular desse timo. O timo que é dividido por lóbulos. E esses lóbulos são a zona cortical que é constituída por linfócitos, e a zona medular. A zona medular, ela é constituída também pelos linfócitos e pelo corpúsculos de Russell. Então, você vai focalizar ali na objetiva de 4 e de 10, e depois você vai esquematizar o que você observou no aumento de 40 vezes. Então, você passa para de 4, você utiliza a objetiva de 4 vezes, focalizou o seu objeto, o objeto está nítido, passa para de 10. Com o auxílio do micrômetro, você vai dar mais ali nitidez para esse objeto. E aí, então, você vai passar para de 40, vai identificar essas estruturas e vai esquematizar as estruturas que você observou. Quais são as estruturas que você observou? Quais são as estruturas que você tem que observar nessa aula? Então, vamos à imagem que nós temos ali que ver nessa primeira imagem aqui do timo. Qual que é? Então, nós temos aqui toda a região do timo, o corte do timo. Esse corte de timo que foi corado com um corante chamado hematoxilina eosina, tá? E nós temos duas regiões que precisam ser evidenciadas. Então, veja que aqui nós temos a região mais externa, a região mais superficial, que é chamada de região cortical. E aqui nós temos a região mais interna, que é a chamada região medular. Essa região medular, repare na imagem, ela é uma região menos corada. Então, ela é uma região que cora-se mais fracamente com a hematoxilina eosina. Por quê? Porque a quantidade de linfócitos T é menor, tá? Então, aqui nós temos uma quantidade de linfócitos menor e por isso que essa região medular, ela cora-se mais fracamente do que a região cortical. Esse é o menor aumento. Então, é um aumento ali de 4. E aí você vai passar para um outro aumento, para o maior aumento, que é o aumento de 10. E assim você vai conseguir identificar essa região. Então, você vai conseguir identificar tanto a região cortical quanto a região medular. Então, veja aqui, ó, que nesse maior aumento, nós conseguimos ver que a quantidade de linfócitos nessa região cortical, ela é maior, tá? Então, nós conseguimos observar ali que esse lóbulo tímico, ele é formado por essa região cortical, e essa região cortical, ela tem uma quantidade maior de linfócitos, e aí ela vai se corar mais fortemente ao corante eosina hematoxilina, devido ali à grande quantidade de células, e aí o núcleo desse linfócito, ele vai se corar mais fortemente ao corante. E aqui nós temos a região medular, que é a região mais interna do timo e que vai se corar de forma mais fraca. Então, ela tem ali menor quantidade de células, ela tem uma menor quantidade de linfócitos e ela se cora de forma mais fraca a esse corante hematoxilina eosina. Então, é importante que você consiga ali diferenciar essas regiões dos lóbulos tímicos,
tá? Esse lóbulo tímico, ele é basicamente o quê? Ele é diferenciado pela quantidade de linfócitos. Como a região cortical, ela tem uma quantidade maior de linfócitos, ela se cora de forma mais acentuada. Então, ela vai se corar mais fortemente com esse corante, que é utilizado, a hematoxilina e eosina, dando essa característica de basofilia à região cortical. Veja que é um azul mais intenso. E já a região medular, pela menor quantidade de linfócitos, ela vai se corar de forma mais fraca. Então, não tem ali uma grande quantidade de linfócitos. A basofilia nessa região, ela é menor, tá? Então, o que você tem que fazer neste momento? Neste momento, você vai identificar ali na objetiva de 10 e vai ver quais são as estruturas que compõem esse tecido. Então, você vai identificar ali qual que é a cápsula do tecido conjuntivo e das trabéculas e também a região lobular, qual que é a zona cortical e qual é a zona medular. Neste instante, você terá ali um tempo, uns instantes ali, uns minutos, para que você possa realizar a visualização dessa lâmina e em instantes nós voltamos com os resultados dessa lâmina e aí com a explanação de todo esse órgão que é o timo, que é considerado um órgão linfático primário. Então, em instantes voltaremos. Por quê? Porque a diferenciar quais são ali a região cortical e qual é a região medular, conseguiu identificar que essa região cortical ela vai se corar mais fortemente, então nós temos ali uma coloração mais acentuada, dando ali para diferenciar o que é a região cortical e o que é a região medular. E qual que é a diferença? Por que a região cortical tem mais linfócito e a região medular tem menos linfócito? Vamos ao estudo ali da histologia do timo. Vamos ao quadro. Então, aqui nós temos o órgão timo. Esse órgão timo, ele é um órgão bilobulado que está situado no mediastino. Então, veja que ele está situado aqui na região do mediastino e ele está localizado atrás do externo e na altura dos grandes vasos e do coração. O timo, ele é um órgão considerado um órgão linfático primário, por quê? Porque a maturação dos linfócitos T ocorrem no timo, tá? Então, os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea e essa maturação, ela vai acontecer ali no timo. O que é essa maturação? Os linfócitos, eles são produzidos como células pré-T. E aí, então, após essa produção na medula óssea, eles são liberados para o timo e lá eles se desenvolvem, eles se proliferam e se maturam, se transformando em células T, que são os linfócitos T, que são as células ativas. E isso acontece aonde no timo? Vamos ao quadro. Então, essa região é no córtex do timo, tá? Os linfócitos T imaturos, eles vão migrar da medula óssea para o córtex do timo. E lá no córtex do timo, eles vão se proliferar e vão começar a se maturar. No córtex do timo, nós temos uma grande quantidade de linfócitos T e também de células dendríticas dispersas, células epiteliais e também os macrófagos, tá? Essas células dendríticas, elas são derivadas dos monócitos e elas são assim chamadas porque elas têm longas projeções. E essas longas projeções, elas são ramificadas que lembram dendritos de um neurônio. Por isso que elas são chamadas de células dendríticas. E assim, elas vão auxiliar no processo de maturação das células que são maturadas ali no córtex do timo, tá? Bom, o timo, ele é um órgão muito importante, por quê? Porque ele é o órgão de maturação dos linfócitos T. Então, no nosso organismo, esse timo, ele vai fazer o quê? Ele vai servir para ativar esses linfócitos T, que serão muito importantes no nosso organismo, principalmente para combater as infecções que são virais, as infecções que são causadas por vírus, tá? Então, é importante você se lembrar a função desse órgão timo. No timo ocorre ali a maturação dos linfócitos T. E a maturação dos linfócitos T acontece aonde? Acontece na região cortical.
Mas por que no córtex nós temos mais linfócitos do que na medula? Porque somente uma quantidade de linfócitos sobreviventes, eles se encaminham, eles são transportados até a região medular da região do timo, ali do órgão timo, tá? Por quê? Porque muitos dos linfócitos, eles sofrem ali o processo de apoptose, que é a morte celular programada, e aí, então eles morrem. Por isso que nós temos ali uma quantidade menor de linfócitos na medula, e por isso que a medula se cora mais fraca, certo? Por isso que a coloração da medula é mais fraca, porque a quantidade de linfócitos, a quantidade de núcleos que serão corados ali na medula é menor. Voltando ao quadro, nós temos aqui a medula do timo, que vai consistir em linfócitos T mais maduros, que estão amplamente dispersos e também ali composto por células dendríticas e também pelos macrófagos, tá? Então, apenas aí aproximadamente 2% dos linfócitos T em desenvolvimento vão sobreviver no córtex, e aí esses linfócitos, eles vão se deslocar para a medula. Os linfócitos restantes que estão ali no córtex, eles acabam morrendo e eles morrem através dessa morte programada, essa morte celular programada. E em razão do seu elevado conteúdo de tecido linfático e do rico suprimento de sangue, o timo, ele é um órgão ali com essa característica, com esse aspecto avermelhado. Então, o timo ele é um órgão que tem um aspecto avermelhado devido a esse suprimento sanguíneo e porque está localizado ali próximo da altura dos grandes vasos e do coração, tá? Só que o que acontece? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar da idade, quando o organismo ele vai envelhecendo, o tecido linfático do timo, ele vai assumindo uma coloração amarelada. Por quê? Porque a gente tem ali a invasão de gordura, dando ali uma falsa impressão que esse timo possa ter um tamanho reduzido. Então, com o avanço da idade, nós temos as infiltrações de tecido adiposo que vão substituir esse tecido linfático, dando a falsa impressão, então, que esse timo ele tem ali um tamanho reduzido, tá? Então, é importante você se lembrar que os órgãos linfáticos primários, eles são os órgãos produtores das células ali que vão atuar no nosso sistema imune. Então, nós temos como órgãos linfáticos primários a medula óssea e o timo. Na medula óssea, nós temos a produção das células, a produção das hemácias, das plaquetas e dos leucócitos. Os linfócitos T e os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea, só que os linfócitos T, eles são formados na forma de células pré-T, que são ali maturadas, são diferenciadas no timo. Já os linfócitos B, eles são ali produzidos na medula óssea e também sofrem o seu processo de maturação na própria medula óssea. Por isso que eles são classificados ali como órgãos linfáticos primários. E aí, na sequência, nós temos aqui a histologia do timo. O que nós tínhamos ali que observar nessa lâmina? Então, vamos ao quadro aqui para que a gente possa observar essas estruturas. Então, aqui veja que nós temos uma cápsula, e essa cápsula ela é formada de tecido conjuntivo, tá? Essa cápsula é o que envolve aí o timo, é essa camada envolvente que vai envolver todo esse órgão e vai manter os dois lobos unidos. Mas aí eles são separados através de trabéculas. O que são essas trabéculas? Então, veja que as trabéculas, elas são extensões da cápsula. E essas trabéculas, elas vão dividir, vão seccionar aí o órgão, tá? E aí, cada lobo do timo, ele consiste em regiões diferentes. Então, nós temos aqui o córtex, aqui nós conseguimos ver bem em evidência que o córtex, ele é mais escuro, ele se cora de forma mais acentuada, ele apresenta uma basofilia mais acentuada, tá? Uma região mais interna no timo, que é a região da medula, é a região medular, é aqui a zona medular, e essa zona medular, ela tem ali uma menor quantidade de linfócitos, tá? Então, o que nós temos? Nós temos que o córtex, ele é a porção mais externa do timo,
Então, veja aqui que o córtex, ele é a porção mais externa e ele vai ali envolver, essa zona cortical, ela envolve a parte central de cada lóbulo. Veja que a parte central de cada lóbulo é a região medular. Então, dá para observar de forma nítida essa diferença entre a região cortical e a região medular, tá? Essa região do córtex, ela é acentuadamente basófila, ela tem essa coloração azul arroxeada intensa, devido ali principalmente ao grande acúmulo de linfócitos T, que estão em desenvolvimento. Lembre-se aí que os linfócitos, os leucócitos, eles são células que possuem núcleo, e aqui o núcleo desses linfócitos, eles vão se corar de forma acentuada com um corante hematoxilina e eosina, tá? E a zona cortical, ela que envolve, então é a zona periférica, ela vai envolver a região central, que é essa região medular. E essa região medular, nós temos estruturas características do timo, que são chamados os corpúsculos de Russell. O que são esses corpúsculos de Russell? Então, veja aqui que nós temos apenas a evidência de uma região medular. Então, a região cortical, ela é aqui a região mais externa do timo, onde nós temos a maior quantidade de linfócitos, e a região medular é a região mais interna do timo. E a observação desses corpúsculos de Russell é muito importante, porque vai evidenciar ali exatamente que esse é o órgão timo. Tá? Então, quando nós realizamos cortes histológicos do timo, nós temos que observar as diferentes estruturas, que são ali a região medular e a região cortical, e observar que nessa região medular nós temos a presença desses corpúsculos de Russell. Esses corpúsculos de Russell que vão ali identificar o timo, tá? Essa região medular. E o que são esses corpúsculos de Russell? Os corpúsculos de Russell, eles são formados por células reticulares epiteliais. Então, voltando ao quadro, nós temos aqui a característica desses corpúsculos de Russell. Então, aqui nós temos o que é a formação, o que são essas células reticulares? Essas células reticulares, elas são ali, basicamente, uma célula que vai compor essa região medular do timo, e nós temos ali a formação de toda a característica, que são células epiteliais organizadas, e veja que ela aparece aqui uma camada concêntrica. Então, ela é organizada nessas camadas concêntricas, que são unidas por diferentes ali células, tá? Principalmente aí as mais centrais, que podem degenerar e ali deixando os restos celulares, tá? Então, elas podem calcificar, tá certo? E aí os corpúsculos de Russell, eles são encontrados exclusivamente nessa região medular do timo, e a sua observação nos cortes histológicos, ele vai auxiliar no diagnóstico diferencial entre os órgãos linfáticos. Então, veja que é importante a gente diferenciar os lóbulos tímicos, tá? Então, aqui nós temos um corte do timo, onde está em evidência a região medular, mas também conseguimos observar aqui a região cortical. Essa região cortical, que é a região mais externa, e aí ela vai envolver os corpúsculos de Russell, tá? Quais são as células que vão ali predominar no timo? Quais são as células que fazem ali a maior parte da composição do timo? As células que predominam no timo são os linfócitos T. Então, isso é uma característica muito importante que você não pode se esquecer. O predomínio de células que estão ali no timo são os linfócitos T. Por quê? Porque é no timo que ocorre todo esse processo de maturação do linfócito T. Bom, e o nosso próximo procedimento é observar a lâmina de linfonodo. Então, nesse próximo procedimento, nós temos aqui o corte de linfonodo, que você vai observar no microscópio óptico, e você vai ali utilizar as objetivas de 4, de 10 e de 40 vezes, tá? E aqui, o que nós temos que observar? Nós temos que identificar quais são ali as características do linfonodo. Você vai observar ali o que vai formar esse linfonodo, tá? Então, o que forma o linfonodo? Quais são as estruturas que a gente tem que observar?
é uma cápsula de tecido conjuntivo e as trabéculas. A região cortical, essa região cortical que é formada por nódulos linfáticos e o tecido linfóide, e a região medular, que é formada pelos cordões medulares. Então, aqui, de novo, você tem que diferenciar quais são as regiões do linfonodo. O linfonodo também que é formado por uma região cortical e por uma região medular. Na região cortical, o que nós conseguimos observar? Nós conseguimos observar os nódulos linfáticos, tá? Já na região medular, nós observaremos os cordões medulares. E essa região medular, ela é dividida em cordão medular e seio medular. Vamos ao microscópio para que a gente possa ali observar essa imagem de linfonodo. Então, do mesmo jeito que você focou a lâmina do timo, você vai focar aqui a lâmina de linfonodo. Então, basicamente, vamos voltar para a objetiva de menor aumento, que é a objetiva vermelha. Como já tinha focalizado a outra imagem, a altura aqui, ela está numa altura adequada, mas você pode confirmar ali, melhorando o aumento, tá? E melhorando também a nitidez do seu objeto. Então, se nesse primeiro momento que você colocou a lâmina não tiver muito visível, você não tiver uma visualidade boa dessa lâmina, você vai utilizar ali o macrômetro para que você possa regular a altura desse objeto e aí você possa ali verificar se realmente esse objeto ele está nítido aos seus olhos, tá? Então, observando ali, você vai verificar a nitidez do objeto e vai passar para a próxima objetiva. O que você tem que observar neste momento? Então, aqui nós temos a lâmina de linfonodo. E aí, esse é o nosso menor aumento, que é o aumento de 4 vezes, que é o menor aumento. Então, veja que aqui no linfonodo, nós conseguimos observar a região da cápsula. O linfonodo ele é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo. E após a cápsula, nós temos a região cortical e a região medular. Vamos melhorar aqui a nitidez do objeto, para que você possa focalizar melhor. Então, aqui nós temos a região da cápsula, a região cortical e a região medular. Nessa região cortical, o que você vai observar? Observe aqui que logo abaixo da cápsula, na região cortical, nós temos os nódulos linfáticos, tá? Esses nódulos linfáticos, esses folículos linfáticos, eles estão principalmente na região cortical mais externa, porque essa região cortical, ela é dividida em região cortical mais superficial e a região paracortical, que está em contato ali com a região medular. Então, esse aqui é o objeto que você vai observar, então é a lâmina que você vai observar no menor aumento, que é o aumento de 4 vezes, que é a objetiva vermelha. Passando para a maior objetiva, então aumentando aqui nosso objeto, veja que ele ficou um pouco sem foco, então ele ficou ali, não está nítido, e aí você tem que mexer aqui no micrômetro. Então, mexendo no micrômetro, você vai conseguir alterar ali a sua imagem e a sua imagem ela vai ficar mais nítida, que você vai conseguir ali observar as estruturas dessa região. Então, veja que nós temos os nódulos linfáticos e esses nódulos linfáticos, eles estão na região cortical. A região cortical que é mais superficial. Aqui nós temos a cápsula, a região paracortical, que é uma região que está adjacente à região medular, e a região mais interna do linfonodo, que é a região medular. Essa região medular, ela é formada por seios medulares e cordões medulares.
Essa região do seio medular, veja que nós conseguimos observar aqui espaços que são mais vazios, espaços que são mais limpos. Por quê? Porque nessa região do seio medular é onde ocorre a circulação da linfa, é por onde a linfa circula ali no linfonodo. As regiões mais intensas, as regiões que possuem aqui menos espaços, são as regiões de cordões medulares. Essas regiões de cordões medulares, elas são regiões que são formadas ali por células. Então, nós temos uma grande quantidade de linfócitos nessa região do cordão medular e por isso que ela é mais intensa, sua coloração é mais intensa. Na região do seio medular, é uma região que tem espaço mais vazio, porque é onde ocorre ali a circulação da linfa, tá? E aí você pode passar para o aumento de 40 vezes. E aí você vai conseguir observar o seu objeto. E aí esse objeto, ele também tem que ficar ali de forma nítida, tá? E aí você consegue observar ali o aumento, o maior aumento dessa imagem. E aí você consegue observar quais são os nódulos linfáticos. Então veja que esses nódulos linfáticos, esses folículos linfáticos, eles são formados por uma grande quantidade de linfócitos. Veja que a imagem ela fica bem mais escura. Tem uma basofilia bastante acentuada. Por que tem essa basofilia bastante acentuada? Devido à maior quantidade aqui de linfócitos, tá? Então, é essa imagem que você tem que observar, são esses cortes que você precisa ali observar e as estruturas que você vai observar na lâmina do linfonodo. Vamos voltar aqui para o menor aumento, para o de 10, para que a gente possa visualizar melhor aí a imagem. Então, aqui nós temos toda a região da cápsula. Então, veja que aqui nós temos toda a região da cápsula. Aqui, os folículos linfáticos, que está na região cortical, que é a região mais superficial. E aí, quando você abaixa um pouco, muda um pouco a localização da sua mesa, da sua platina, você consegue observar a região medular, essa região medular que é formada pelos seios medulares e também pelos cordões medulares. A região medular, ela é formada por dois componentes, os seios medulares e os cordões medulares. Voltando aqui à nossa aula, então, o que você vai fazer neste momento? Neste momento, você vai observar a lâmina e aí você vai identificar as estruturas. Então, veja que você vai observar aqui a cápsula de tecido conjuntivo, e aí você vai desenhar essa cápsula. As trabéculas que estão presentes na região do linfonodo, a zona cortical e a zona medular. Para você desenhar, é melhor você desenhar na objetiva de 10, que é na qual ali você consegue observar melhor essas estruturas. Na objetiva de 10, você consegue observar quais são as delimitações do linfonodo, consegue observar onde está a cápsula, onde está ali a região cortical, onde está a região medular e quais são os componentes dessa região medular. Então, observe na objetiva de 40, que é o maior aumento, mas para você desenhar, para você esquematizar, volte ali para a objetiva de menor aumento, que é a objetiva de 10, onde você consegue observar as delimitações desse tecido. Tá? Agora você terá 1 minuto, você terá uns instantes para que você possa identificar as estruturas e desenhar as estruturas, e em instantes nós voltaremos.
medular. Vamos aqui aos resultados que a gente espera dessa histologia do linfonodo. Então, vamos ao quadro. O linfonodo, ele está localizado ao longo dos vasos linfáticos. Nós temos aí no nosso corpo aproximadamente 600 linfonodos, tá? E esse linfonodo, ele é ali uma estrutura muito importante. Por quê? Porque é ali onde circula toda a linfa e nós temos ali a ativação desse sistema imune. Então, basicamente, os linfonodos, eles estão localizados ao longo dos vasos linfáticos e eles lembram o quê? Eles lembram um caroço de feijão. Então, eles têm uma forma de rim, tá? Lembra que o rim também tem essa forma de caroço de feijão. Eles estão espalhados por todo o nosso corpo, tanto de forma superficial quanto de forma profunda. E aí, eles ocorrem em grandes grupos. E quais são as principais regiões que eles estão presentes no nosso organismo? Então, nós temos aqui grandes grupos que estão presentes perto das glândulas mamárias, na axila e na virilha. Eles vão apresentar uma face convexa e uma face côncava e eles estão interpostos ao longo dos vasos linfáticos e vão atuar como os filtros. Qual que é a função desse linfonodo? O linfonodo é responsável por filtrar a linfa, tá? Então, eles são filtros da linfa que vão remover as partículas estranhas antes que essa linfa retorne ao nosso sistema circulatório sanguíneo. Porque veja aqui que nós temos a comunicação entre o sistema linfático e o sistema circulatório. Como que acontece isso? A linfa, ela vai chegar pelo vaso linfático aferente, porque veja, esse linfonodo, ele é formado por uma região cortical, nós temos a região cortical profunda, a região cortical superficial e a região medular, onde nós temos ali os seios medulares. Essa região de córtex superficial, ela é constituída por diversos seios, e esses diversos seios do linfonodo, eles vão sendo constituídos por tecido linfóide, que tem uma menor concentração de células. Então, veja que aqui nós temos espaços mais irregulares, que são os locais de passagem da linfa. Então, nessa região aqui do seio medular, nós temos toda essa passagem da linfa. E aí, o que acontece? A linfa, ela chega pelo vaso linfático aferente, e aí os seios dessa região cortical recebem a linfa, que é trazida por esse vaso linfático aferente, e basicamente vão entrar ali nos seios medulares, tá? Essa linfa, ela é encaminhada em direção a esse seio medular, e aí, então lá no seio medular nós temos todo o processo de filtração da linfa. As células, elas entram e saem desses seios durante o trajeto do linfonodo. Esses linfonodos, eles estão interpostos por todos os nossos vasos linfáticos e eles estão espalhados ali por todo o nosso corpo. Então, é muito importante você se lembrar que o linfonodo, ele é o órgão responsável pela filtração da linfa, tá? E essa linfa, ela vai circular onde? Ela circula pela região cortical e também pela região medular. Por isso que a região medular tem dois componentes. Ali, os seios medulares e os cordões medulares. Nos cordões medulares, nós temos a presença de células. E na região do seio medular, nós temos a passagem da linfa. Por isso que nós observamos no corte histológico ali, aquelas camadas, aqueles tecidos que não são tão preenchidos, que são ali espaços irregulares. E aqui nós temos a histologia do linfonodo. O que nós temos que observar nesse linfonodo? Então, nós temos que observar aqui a região que circunda o linfonodo. Essa região que circunda o linfonodo é a cápsula. E nós temos ali abaixo da cápsula a região cortical. Essa região cortical, ela é formada pelos folículos linfáticos na região cortical mais superficial. E abaixo dessa região cortical mais superficial, nós temos a região paracortical, que é a região mais profunda ali do córtex. É uma região que está ali adjacente
a região medular, tá? Bom, nessa região medular, nós temos dois tipos de regiões, dois tipos de componente, a região dos seios medulares e a região dos cordões medulares, tá? Essa região paracortical que está adjacente, ela é uma região de limite impreciso, que se situa na região cortical, mas ela está mais próxima à região medular. E aí é chamado de córtex mais profundo. Por isso que essa região cortical do linfonodo, ela é dividida em duas. Uma região cortical mais superficial e uma região cortical mais profunda, que é essa região paracortical, tá? A região cortical, ela é formada por tecido linfático e ela é constituída por milhares de linfócitos que estão dispersos e também por inúmeros folículos que são os folículos linfáticos. Eles se localizam exclusivamente na região cortical. Então, veja aqui na imagem que nós não observamos folículos linfáticos nem na região paracortical e nem na região medular. Os folículos linfáticos, eles são características exclusivas da região cortical. E esses folículos linfáticos, o que são eles? Eles são aglomerados esféricos formados predominantemente por linfócitos B. Veja que a gente consegue observar que ele tem essa estrutura ovalada, meio esférica, que ela é constituída basicamente por linfócito B, e essa estrutura chama atenção nos cortes histológicos, porque elas são ali estruturas ovais, são estruturas azuis ovaladas. Então, veja aqui, uma característica marcante para o linfonodo é a observação do quê? É a observação ali dos folículos linfáticos na região cortical. Nessa região cortical, nós temos os folículos linfáticos que são ricos em linfócitos B, e esses linfócitos B, eles vão dar o quê? Eles vão dar essa característica dos folículos linfáticos, que é uma característica ovalada, que é uma característica esférica. Então, como que eu sei que é o linfonodo em um corte histológico? Quando eu observo na região cortical, ali, a presença desses folículos linfáticos. E agora nós temos aqui a região medular especificamente. Então, veja aqui no quadro que essa região medular, ela é formada por dois componentes. A região do cordão medular e a região do seio medular. Veja que essa região do seio medular, nós temos aí espaços que são irregulares. Essa região de seio medular, que é um espaço que não é feito ali, não é preenchido totalmente por células, é uma região onde nós temos ali a passagem da linfa, tá? Então, é importante você observar esses dois componentes da região medular, que é o cordão medular e o seio medular. Entre as regiões de cordão medular, nós observamos o seio medular. E por que ele é chamado de cordão medular? Esse cordão medular, ele é cordão de célula constituído principalmente por linfócito. Então, observe aqui na imagem que nós conseguimos observar os linfócitos, tá? Ele também pode conter plasmócito, macrófago, células reticulares. E entre esses cordões medulares, nós observamos esse seio medular, que são espaços ali que é semelhante aos outros seios dos linfonodos, só que o seu lúmen é mais amplo. Então, veja que nós conseguimos observar aqui espaços irregulares em uma maior amplamente distribuídos ali no linfonodo. E seu trajeto, ele é irregular, porque é um local de passagem da linfa. Importante você visualizar essas estruturas na sua lâmina de linfonodo e identificar essas estruturas. Lembrando que a função do linfonodo no nosso sistema imune é ali basicamente a filtragem, é fazer a filtração da linfa, porque nós temos a comunicação do sistema linfático e do sistema circulatório, e antes que essa linfa ela volte para o nosso sistema circulatório ali, nós temos que ter a filtração para a eliminação de qualquer micro-organismo invasor que possa estar no nosso corpo. Por quê? Porque essa região do sistema linfático, os vasos linfáticos, essa linfa ela vai circular por todos os vasos linfáticos, filtrando ali todas as impurezas, todos os agentes invasores, todas as toxinas que possam estar presentes no nosso sangue. O nosso próximo procedimento é observar a lâmina de baço. Então, agora nós temos o baço, que é um órgão linfático secundário.
Tá? Então, tanto o linfonodo quanto o baço são órgãos linfáticos secundários. Por quê? Porque já tivemos a produção das células na medula óssea. Essas células, elas já sofreram um processo de maturação. Então, os linfócitos B, eles sofrem a maturação na própria medula óssea. E aí eles são encaminhados ali, veja que nos folículos linfáticos do linfonodo, ele é constituído principalmente por linfócitos B, e os linfócitos T, que são produzidos na medula óssea, eles são maturados ali no timo. E após a formação dessas células e a maturação dessas células, elas estão ativadas para que elas possam realizar ali toda essa função no nosso sistema imune, na nossa resposta imune. Por isso que o baço, o linfonodo e os folículos linfáticos, os nódulos linfáticos, eles são ali considerados ali órgãos linfáticos secundários. Vamos ao nosso último procedimento, que é a lâmina de baço. Então, você vai observar o corte de baço no microscópio óptico e também vai utilizar as objetivas de 4, de 10 e de 40 vezes. Quais são as estruturas que você tem que observar nessa lâmina de baço? Então, na lâmina de baço, você vai identificar a cápsula de tecido conjuntivo e os septos, os lóbulos, e vai esquematizar ali o que você está observando nesse aumento de 40 vezes. Também nessa lâmina de baço, você precisa observar ali as trabéculas. Então, nós temos a cápsula de tecido conjuntivo que envolve o baço e as trabéculas que vão ali seccionar os lóbulos desse baço. Vamos à lâmina, vamos aqui ao nosso procedimento para focar essa lâmina de baço. Então, você vai posicionar a sua lâmina e aí vai realizar todo o procedimento de focalização dessa lâmina. Então, lembre-se, pelo macrômetro, você vai conseguir ali observar a nitidez do seu objeto através da altura. Então, neste primeiro momento, o seu objeto, ele será focalizado, ele tem que estar nítido somente utilizando o macrômetro. E aí, depois que ele estiver nítido, você observa ali, você vai passar para a objetiva de 10 e vai observar que o objeto está um pouco desfocado, ele perde um pouco a sua nitidez, e aí você vai utilizar o micrômetro para que você possa ter uma visualização melhor da sua imagem. Vamos aqui para que a gente possa observar a imagem do baço. Então, aqui nós temos o baço. Vamos melhorar aqui o foco. Aqui é a lâmina de baço, é o corte de baço no menor aumento. Então, nós estamos posicionados na objetiva vermelha, que é a objetiva que é de menor aumento, de 4 vezes. E veja que nós temos aqui a região das trabéculas. Então, nós conseguimos observar as trabéculas que vão dividir ali, que vão segmentar os lóbulos do baço, tá? Passando para o maior aumento, para a objetiva amarela, a objetiva de 10, veja que o foco ele fica mais embaçado, então a gente não tem ali uma nitidez muito clara, e aí você vai ali utilizar o micrômetro para que você possa melhorar aqui o foco. Então veja que nós conseguimos observar toda a região das trabéculas, as trabéculas segmentando e seccionando aqui os lóbulos do baço, a região que envolve o baço, que nós temos ali a cápsula, que é uma camada de tecido conjuntivo que envolve aqui todo o baço, tá? E veja que essas trabéculas, elas vão se encontrando e aí ela vai formando as veias trabeculares. Então, deixa eu colocar aqui numa posição que você consiga observar melhor. Então, aqui nós temos várias trabéculas que vão segmentando aqui o baço e as trabéculas se encontram nas veias trabeculares. E aí, no maior aumento, no aumento de 40, que é o aumento azul, você vai aqui observar maior, mas quando você for identificar, aí é melhor você identificar ali as estruturas no aumento de 10,
que é um aumento menor. Aí conseguimos ver aqui as presenças dos linfócitos, mas a imagem aqui está um pouco mais escura, então não está muito nítida. Então, voltando aqui para o aumento de 10, você consegue observar melhor, que é o que você tem que identificar. Aqui é a região das trabéculas, que estão ali segmentando o baço, e a região das veias trabeculares. E os linfócitos que compõem ali o baço, tá? Então, neste momento, você vai ali observar quais são as estruturas que formam o baço. E aí, o que você vai fazer neste momento? Você vai identificar essas estruturas, tá? Então, você vai ali, utilizando a objetiva de 10, você vai observar qual que é a cápsula de tecido conjuntivo, onde ela está ali localizada, quais são os septos ali do baço e quais são os lóbulos que formam o baço. Veja que é importante você observar no baço os septos, e esses septos, eles são formados pelo quê? Eles são formados pelas trabéculas, e as trabéculas se encontram formando ali as veias trabeculares. Você terá um instante para que você possa observar essas imagens, para que você possa identificar as estruturas, e logo voltaremos. Que o sangue ele vai deixar. Nessa imagem de baço, é importante você observar ali as trabéculas, que vão segmentar o baço. Essas trabéculas, elas se encontram e formam essa veia trabecular, e é através ali da veia trabecular que o sangue ele vai deixar o baço, tá? Porque no baço nós temos ali a destruição de células velhas, de células que não são mais ali funcionantes no nosso organismo. Por exemplo, as hemácias. As hemácias, elas têm um tempo de sobrevida de 120 dias. E aí, então, elas envelhecem, elas perdem a sua função e são destruídas. Elas são destruídas onde? No baço, tá? E é por essa veia trabecular que o sangue vai deixar o órgão. Vamos, então, discutir quais são os resultados dessa histologia do baço. O que é o baço? O baço, ele é uma estrutura oval e ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado. E ele é o maior órgão linfático, ele tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento. Veja que esse baço está localizado na região do hipocôndrio esquerdo, entre o estômago e o diafragma, tá? E como os demais órgãos linfáticos, ele é o local de proliferação dos linfócitos durante a nossa resposta imune. E devido à sua localização na corrente sanguínea, o baço ele responde com maior rapidez aos antígenos que estão presentes no nosso sangue. E ele é importante porque ele vai filtrar o sangue. Então, ele é um importante filtro ali para o nosso sangue, para filtrar o sangue, e aí, então ele vai ser um filtro fagocitário e imunológico, além de um grande produtor de anticorpos, tá? Então, ele é ali a maior massa única de tecido linfático do nosso corpo. E ele é o órgão de defesa contra os antígenos que estão presentes no sangue circulante. Porque ali nós temos a filtração do sangue, né, devido à localização ali desse baço na corrente sanguínea, ele vai responder ali com rapidez aos antígenos que estão presentes ali no nosso sangue. Tá? Ele também é responsável por destruir os eritrócitos que foram desgastados pelo uso. Então, ele é responsável por destruir todas as hemácias que não são mais funcionantes, aquelas hemácias que perderam a sua atividade, tá certo? E aí, então, basicamente, esse baço, ele é um órgão isolado com maior acúmulo de tecido linfóide do nosso organismo, e é o único órgão linfóide que é interposto na nossa circulação sanguínea. E aqui nós temos a estrutura do baço. O baço que é formado pela cápsula, pela polpa vermelha, pela polpa branca. Então, veja aqui que nós temos a polpa branca do baço, a veia e a artéria, onde nós temos aqui a interposição ali com o nosso sistema sanguíneo. Tá? E aqui nós temos a histologia do baço. Quando nós observamos o baço a olho nu, e nós temos uma superfície cortada,
nós conseguimos ver que no seu parênquima existem pontos que são esbranquiçados, que são ali os folículos linfáticos. Ele é esbranquiçado por quê? Porque nós temos ali a menor quantidade de circulação, e ele é denominado de polpa branca. E entre esses folículos linfáticos há um tecido vermelho escuro, que é rico em sangue, que é denominado de polpa vermelha. Então, veja, por que o baço tem essas estruturas polpa branca e polpa vermelha? Se pegarmos um baço, realizarmos um corte no baço a olho nu, nós conseguiremos observar essas diferentes estruturas, que é a polpa branca e que é a polpa vermelha. A polpa vermelha, por que ela tem esse nome polpa vermelha? Porque ela tem uma maior quantidade de sangue, tem uma maior quantidade ali de vasos sanguíneos. Tá? E aí, então, ela se cora ali em vermelho. Já a polpa branca é a região ali onde nós temos os nódulos linfáticos. É onde nós temos ali um parênquima cheio de nódulos linfáticos, por isso que ele é chamado de polpa branca. Voltando ao quadro, nós temos a histologia do baço, e aí nós conseguimos observar qual que é o corte do baço, tá? Então, veja que o baço, ele é um órgão revestido por uma cápsula, então aqui nós temos a cápsula. Da cápsula partem várias trabéculas, então veja aqui que da cápsula nós temos as trabéculas, partem ali várias trabéculas, e essas trabéculas, elas se encontram formando ali as veias trabeculares, que é por onde o sangue deixa o baço, tá? Bom, o parênquima, ele é constituído pela polpa branca e pela polpa vermelha, no qual se destacam os folículos linfóides, que estão pertencentes à polpa branca. Então, veja que esses folículos linfóides, ele é rico em linfócito, tá? E é na região da polpa branca do baço. E na região da polpa vermelha, nós temos ali um tecido vermelho escuro, que é rico em sangue. Por isso que ele é chamado de polpa vermelha, tá certo? Essa cápsula, ela é formada do quê? Ela é rica em tecido conjuntivo denso, e ela vai emitindo essas trabéculas que vão dividindo o parênquima, ou também chamado de polpa esplênica, que vai então dividir aqui o baço em compartimentos que são incompletos e que são intercomunicantes, tá? Então, o que é importante a gente conseguir aí identificar no baço? Nós temos que identificar a cápsula, que é tecido conjuntivo frouxo, que vai revestir todo o órgão. Da cápsula partem as trabéculas. Essas trabéculas, elas vão segmentar o baço, e aí em compartimentos, esses compartimentos, eles são irregulares, eles são incompletos e são intercomunicantes. Essas trabéculas, elas podem se unificar formando as veias trabeculares, e essas veias trabeculares é o local por onde o sangue deixa o baço, e esse baço é dividido em duas regiões, que é a zona da polpa vermelha e a zona da polpa branca. A polpa branca é formada pelos folículos linfáticos. Esses folículos linfáticos, eles são basicamente constituídos por linfócitos, e é a polpa branca do baço, e a polpa vermelha, que é rica em sangue, que é um componente ali que vai dar a coloração avermelhada para essa polpa vermelha. Por isso que ela é chamada de polpa vermelha, tá? Então, veja que na polpa branca você vai identificar quais são os folículos linfáticos. E para que você possa entender como que ocorre ali todo o funcionamento do baço, nós temos aqui no quadro uma imagem que vai ilustrar toda a circulação ali no baço, tá? E como que ocorre essa circulação no baço? O sangue que flui para o baço através da artéria esplênica, ele vai entrar nas artérias centrais da polpa branca, e na polpa branca nós temos aqui os linfócitos T, os linfócitos B. Então veja que essa região da polpa branca, que é formada ali pelos folículos linfáticos, ela é rica no quê? Ela é rica em linfócito. Ela é rica em linfócito B e em linfócito T, que desempenham funções importantes, que são as nossas funções imunológicas, tá? E aí, então, semelhante ao que ocorre no linfonodo,
tá certo? Então, os linfócitos ele tem função do quê? De proteger ali o nosso organismo contra os agentes que são externos. Os macrófagos do baço, eles vão destruir os agentes patogênicos que estão no sangue através de fagocitose. Então, veja que o sangue ele chega pela artéria esplênica e ele entra em contato com a polpa branca, onde nós temos macrófagos e também os linfócitos. E aí, dentro da polpa vermelha, nessa polpa vermelha, o que nós temos ali? Nós temos o baço desempenhando 3 funções fundamentais e 3 funções importantes, que são relacionadas às células do sangue. Por isso que ela é chamada de polpa vermelha. Então, veja aqui na imagem a polpa vermelha, formada ali pelos vasos, pela região onde circula o sangue, e a polpa branca, que é formada pelos folículos linfáticos. O que acontece nessa polpa vermelha? Basicamente, a remoção de células do sangue, plaquetas que estão velhas e também que estão rompidas, elas são ali degradadas. Ocorre também ali a produção de células sanguíneas durante a vida fetal, então durante ali a gestação, o baço é um órgão responsável pela produção de células sanguíneas e também o armazenamento e o suprimento das plaquetas no organismo. Então, veja que a circulação do sangue no baço é importante para que a gente possa entender como que funciona todo o processo ali da ativação desse órgão, tá? O baço, ele vai ali, o sangue ele vai chegar pela artéria esplênica e aí vai ter contato com a polpa branca. Essa polpa branca que é formada pelos folículos linfáticos, ali pelos folículos linfáticos que são ricos em linfócitos T e linfócitos B. E esses linfócitos T e B, eles vão ativar o quê? Eles vão ativar toda a nossa resposta imune. Ali também, nessa polpa branca, tem a presença de macrófagos. E esses macrófagos, eles são responsáveis por realizar ali a fagocitose. Então, todo agente estranho, todo agente externo, o antígeno que estiver presente, ele será ali fagocitado através da ação dos macrófagos. E na polpa vermelha, ela é chamada de polpa vermelha, por quê? Porque tem toda a presença do sangue, tem toda a circulação do sangue. Nós temos que lembrar também que o baço é um órgão importante, porque é no baço que ocorre a destruição ali das células velhas, das hemácias velhas, das plaquetas velhas. Então, nesse processo da polpa vermelha, nós temos também a inativação dessas células. Por quê? Porque as células, elas têm tempo de vida. A hemácia, a partir aí próximo dos 120 dias, elas começam a ficar envelhecidas, elas começam a perder as suas funções e aí então elas precisam ser destruídas. Nessa aula prática de hoje, nós observamos quais são os órgãos do tecido linfático, tá? Quais são os órgãos linfáticos? Nós observamos o que é o nosso sistema imune. O que nós temos que lembrar? Que o sistema imune é o que faz a defesa do nosso corpo. Então, toda vez que entramos em contato com um micro-organismo ou com um agente invasor, esse sistema imune ele vai atuar protegendo o nosso corpo. Como que ele vai atuar protegendo? Ele vai produzir tanto as células, quanto nós temos os órgãos que fazem parte ali, que são os órgãos linfáticos. Quais são as células que são ali, que fazem essa atuação no nosso sistema imune? São principalmente os leucócitos. E esses leucócitos, eles são produzidos aonde? Eles são produzidos na medula óssea. Então, lembre que nós temos os órgãos linfáticos primários e os órgãos linfáticos secundários. O que são esses órgãos linfáticos primários? São os locais onde são produzidas essas células e são locais onde sofrem ali o processo de maturação, onde tem o processo de diferenciação. Os órgãos linfáticos primários são a medula óssea e o timo. Na medula óssea ocorre a produção das nossas células de maneira geral, das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas. Nas medula ósseas são produzidos os linfócitos T e os linfócitos B. Qual que é a diferença? O linfócito B, ele é produzido na medula óssea e ele é maturado na medula óssea. Os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea, mas são produzidos na forma de células pré-T. E essas células pré-T, elas têm que sofrer um processo de diferenciação, elas têm que sofrer um processo de maturação. E todo esse processo vai acontecer aonde? No timo. Então, lembre-se lá, na região cortical do timo,
nós temos uma quantidade maior de linfócitos que eles sofrem todo esse processo de maturação e de diferenciação. Por quê? Porque agora que ele está maturado, que ele está ativado, ele vai ali ser transportado para o nosso organismo para ter a sua função, para reconhecer todas as células que são estranhas, para reconhecer ali os agentes invasores, os micro-organismos. E aí, então, lá no timo, ela é dividida em uma região que é cortical e uma região medular. Por quê? Porque na região cortical, nós temos a maior quantidade de linfócitos T. Os linfócitos T, eles migram, são transportados para a região medular, mas a grande maioria desses linfócitos T, eles sofrem ali uma morte celular programada, eles sofrem a apoptose. E aí uma pequena parte só de linfócitos é transportado para essa região medular. Por isso que nós vimos ali na imagem que essa região medular, ela se cora mais fraco ao corante hematoxilina eosina. Por quê? O que o corante vai corar? Ele vai corar principalmente a estrutura nuclear, principalmente ali o núcleo do linfócito. Se nós temos uma pequena quantidade de linfócito na região da medula, nós teremos então ali uma cor mais fraca, tá? E por isso que nós vimos na imagem a região medular com uma cor menos intensa, devido à menor quantidade de linfócito. Nós vimos também a função do linfonodo. O linfonodo que é um órgão responsável por filtrar a linfa. E ali nós temos toda aquela região que é responsável pela passagem da linfa, que é a região dos seios medulares. Então, lembre-se que esse linfonodo, ele é dividido em região que é cortical e a região que é medular. A região que é cortical tem os folículos linfáticos, que são ricos em linfócitos B. A região medular, ela é formada por seios medulares e cordões medulares. Essa região do seio medular é uma região que tem mais espaços, e esses espaços são irregulares, por quê? Porque é onde ocorre a passagem da linfa. Já na região dos cordões medulares, é uma região formada intensamente por linfócitos. Por isso que na imagem nós vimos vários linfócitos, principalmente os linfócitos T. E aí nós vimos, por fim, a lâmina do baço, o órgão baço, tem uma função importante ali também na destruição das células que são envelhecidas, principalmente na destruição das hemácias, e tem uma ativação do nosso sistema imune, porque é ali onde ocorre ali basicamente a filtração ali do sangue, onde nós temos a remoção através dos macrófagos por fagocitose de agentes que são invasores. Esses agentes que são invasores são, por exemplo, os micro-organismos, como uma bactéria, um fungo ou um vírus. Ou também ali qualquer substância que esse micro-organismo possa produzir no nosso corpo que seja tóxica para o nosso organismo. E aí, então, o nosso corpo reconhece aquela molécula como um corpo estranho. Esse corpo estranho, ele é um antígeno e vai ativar toda a nossa resposta imune. Finalizamos aqui a nossa primeira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune e Hematológico. Até o nosso próximo encontro. Bom, pessoal, essa foi a primeira... Eu já nem apareci para vocês, né? Coisa estranha. Essa foi a nossa primeira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais e Imune Hematológico. Hoje vocês viram 3 estruturas importantes, né? O timo, o baço e os linfonodos. Os linfonodos, eles não fazem... É que não fazem, né? Eles têm função imunológica, mas quando a gente fala de sistema imune, de fato a gente está falando aí da série branca sanguínea, né? Os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, os anticorpos, os antígenos específicos, né? E toda a estratégia, então, de resposta imunológica. Os linfonodos, eles fazem um papel de filtro mesmo, né? Eles estão distribuídos pelo nosso organismo. E eles fazem a filtração, então, da linfa, que é um conteúdo líquido, livre e carregado de proteínas que fica no nosso meio intracelular. Então, é um formato mesmo de igual o filtro de café, né? De passar por algumas barreiras no decorrer do caminho. Uma célula não, uma invasão, vamos supor, bacteriana, na corrente sanguínea gera repercussões clínicas
grandiosas, por exemplo, uma bacteremia, né, que é uma febre alta acompanhada de tremor. O paciente pode entrar em choque séptico, né, que é quando a pressão fica muito baixa, o coração fica muito alto, e isso pode levar à hospitalização e à morte. E por conta disso, a gente tem esses filtros bacterianos no decorrer do caminho. Se vocês já tiveram, eu acredito que todo mundo já teve, né, dor de garganta e a gente sente aquelas ínguas aqui, essas ínguas são um inchaço causado aí pela reação inflamatória dos nossos primeiros linfonodos. Os linfonodos, então, eles são essenciais, assim como o timo, só que o timo, infelizmente, a gente vai envelhecendo e vai perdendo aí a sua capacidade. E o baço, como eu acredito que você já sabe, apesar de ser um órgão muito importante, ele é muitas vezes extraído, né? Por exemplo, por um acidente e o rompimento do baço, por ele acumular sangue, ele pode causar uma hemorragia bem intensa. Então, às vezes, o baço é removido. Mas o baço, então, ao invés de ser o nosso filtro bacteriano, ele é o nosso filtro celular, né? É ele que vai fazer aí a aposentadoria das nossas células sanguíneas velhas. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida da explanação da aula de hoje. A gente viu 3 estruturas, vocês viram anatomia e histologia e um pouquinho de fisiologia também dessas estruturas. A gente sempre fala de sistema imune e hematológico junto, porque o imune está dentro da hematologia, né? No sangue a gente tem a série branca, a série vermelha, as plaquetas e o conteúdo líquido. E a série branca, então, é o nosso principal mecanismo de defesa do organismo. Vocês têm alguma pergunta nesse momento? É uma disciplina nova, né? Sempre na semana que vocês estão ligadinhos ainda e estudando para a prova da disciplina anterior. É completamente diferente. Mas vamos às orientações gerais. Essa disciplina vai ser composta por 4 semanas, né? A gente vai sempre nos encontrar para a prática nas quintas-feiras e a gente vai precisar construir o relatório. Então, o relatório da disciplina passada, eu aguardo vocês me enviarem até o final dessa semana, né? Se possível, até amanhã. E até para eu contabilizar as presenças de todo mundo, que eu ainda não terminei de lançar a presença. E aí a gente começa, então, a construção e o estudo dessa disciplina. Eu sei que vocês adoram desenhar lâminas, a gente já sabe que vocês adoram desenhar lâminas, mas eu vou tentar incrementar o relatório de vocês com um pouquinho de clínica, prática clínica, para ficar um pouquinho mais divertido fazer esse relatório e estudar essa disciplina. Tá bom? Então eu vou encerrar a gravação, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por estarem até aqui. Se cuidem. Não esqueçam disso. Que em breve, breve, breve a gente vai estar junto de novo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Beijinhos. Boa noite. Boa noite, pessoal.